Salve galera, Mr. Code aqui para poder trabalhar mais uma malha de Kirchhoff aí pra galera. Essa aqui é bem chatinha porque ela tem bastante fonte, dá bastante trabalho para fazer. Bom, o que a gente tem que ter em vista é que a gente sempre tem que sair da maior fonte e a corrente vai seguir do negativo da maior fonte para frente, certo? A gente está vendo aqui que a maior fonte é 20 volts. Então a corrente vai seguir nessa direção, certo? Se ele está saindo do negativo e aqui é o ground do circuito e ele está indo para o positivo, a gente está tendo um ganho de 20 volts aqui, certo? Nesse trecho aqui, a gente tem a corrente X circulando entre o resistor 3 e 2. A gente não precisa ficar avaliando os dois, a gente simplesmente soma 3 mais 2, que dá 5 ohms. E a gente está tendo uma queda de tensão aqui, porque a energia queima no resistor através do efeito Joule. Então a gente vai ter menos 5, que é a soma dos dois resistores, e a corrente vezes a corrente X, né? Certo? Aqui tem um nozinho e a gente está tendo uma perda de 12 volts, porque a gente está indo em direção à Terra. Então, menos 12 volts. E aqui a gente está tendo a última perda até chegar no Terra, que vai ser menos 4 vezes o que? A corrente Y, né? Só que tudo vai ser zero. Legal. Agora o que a gente faz? 20 menos 12 é 8, certo? A gente vai passar essas variáveis para o outro lado somando. E esse 8, como está positivo, a gente vai deixar quietinho. Então, menos 5x. A gente vai pagar, vai ficar com 5x e menos 4y também. E isso aqui tudo deu 20 menos 12, que é 8. Terminamos a primeira função. Agora vamos avaliar o segundo trecho. No segundo trecho a gente vai adotar aqui, ó, também esse ponto, e vamos girar nesse sentido aqui, porque essa é a maior fonte da segunda malha. Então eu vou escolher esse sentido aqui para poder adotar. A gente está saindo do zero e está ganhando 18 volts aqui, certo? 18 volts ganhos. E aí a gente está indo no contrafluxo da corrente. Então a gente também está ganhando aqui. Isso aqui vai dar mais 10 corrente. Quem que é a corrente? X menos Y. X menos Y. Aqui a gente está tendo mais um ganho de tensão de 6 volts. E aqui outro ganho de tensão de mais 6 X menos Y. X menos Y, certo? Aqui a gente sabe que a gente está mudando o nó e que está indo em direção à Terra. Então a gente começa a ter perda aqui, primeiro de 12 volts e depois a gente tem a perda de 4 vezes o Y, corrente Y. Isso tudo vai dar zero, certo? Agora a gente separa aqui as constantes, que é o 18, o 6 e o menos 12, e a gente separa as variáveis, que é 10x menos y, 6x menos y e menos 4y, e a gente distribui elas. Vamos lá então, fazer a distributiva das variáveis. 10 vezes x, 10x. Isso aqui é 10x positivo. 10x. 10 vezes y, 10y. Mais com menos dá menos. Menos 10y. Bom, vamos deixar as constantes para depois. 6 vezes x
mais 6x. Seis vezes y, 6y, menos com mais, menos 6y, certo? E aqui, menos 4y, menos 4y. Agora, vamos ver, 18 mais 6, 24, menos 12, 12, certo? Então, isso aqui a gente pode deixar como mais 12 mesmo, certo? Vamos juntar os termos agora das constantes. A gente tem 10 aqui que é x, a gente tem 6 aqui que é x, e a gente tem menos 10y, menos 6y e menos 4y. Vamos começar a juntar os x. 10 mais 6, 16x. 16x. 10 mais 6, não, 10 mais 6, 16 mais 4, 20, certo? Só que eles estão todos negativos, então isso aqui vai ficar menos 20y mais 12, né? Isso aqui era 0. E aqui também é 0. Agora, como o 12 está positivo, a gente vai deixar ele desse lado. E as variáveis a gente vai jogar para o outro. Então esse 16x vai passar como menos 16x. E esse 20 vai passar como mais 20y. Esse 12 a gente manteve. Opa! 12. E terminamos as duas funções que a gente precisava, certo? Agora vamos para a determinante, certo? Primeiro a determinante x. Determinante x que vai ser igual a duas linhas, porque tem duas funções. E no lugar da determinante x a gente coloca os valores de resultado, 8 e 12. 8 e 12. Opa! Oh, canetinha ruim. 8 e 12. E no lugar do y a gente vai colocar os próprios valores do y na primeira, que é 4 e 20. Vamos multiplicar cruzado. Vou pegar minha calculadorinha aqui. Primeiro eu vou fazer a equação aqui, né? 8 vezes 20 menos 12 vezes 4. Oito vezes 20 menos 12, opa, entre parênteses, 12 vezes 4. Isso aqui vai nos dar 112 de determinante x. 112 de determinante x. Legal, vamos para determinante y. Determinante y, a gente mantém o valor de resultado do x e troca o y pelo resultado, certo? Então, na primeira função é 5 no x e na segunda função é menos 16. O resultado da primeira é 8 e o resultado da segunda é 12. Multiplica cruzado. 12 vezes 5 .
menos 16 vezes 8. E aí, isso aqui vai nos dar 12 vezes 5 menos 16 vezes 8. Vai ser 188. 188. Certo? Agora a gente vai calcular a determinante e a gente já consegue achar as correntes através disso. A determinante é o valor do x normal e o valor do y normal também. E aí a gente multiplica cruzado, vai ficar 20 vezes 5 menos 16 vezes 4. Vamos lá, 20 vezes 5 menos 16 vezes 4. Isso aqui vai dar 164 pra gente. E aí a gente já consegue calcular a corrente x, que vai ser determinante x, que é 112, por 164. Por 164. Isso aqui vai nos dar 680, vamos arredondar para 0,683 ampere. 0,683 ampere. O nosso y vai ser determinante y, que é 188, opa, não mudou para o branco, 188 sobre 164. Bom, pelo que a gente está percebendo aqui, a corrente x ela vai ser menor do que a corrente y, então provavelmente a gente adotou o sentido errado da corrente aqui, mas não tem problema, porque é só a gente colocar o valor negativo mesmo na conta e a gente vai saber quanto que a gente tem de tensão. Beleza? E a corrente Y vai dar 1,146 ampere aproximadamente. 1,146 ampere. E a corrente Z, por convenção, a gente fala que é x menos y. Por isso ela vai dar negativa 683 menos 1,146. Isso aqui vai dar menos 463. 463. Perdão, menos 0,463 ampere. Agora a gente já pode começar a tirar a prova real para poder ver se o circuito está batendo. Bom, a primeira coisa que a gente vai avaliar é daqui para cá. A gente já sabe que a gente tem um potencial de 20 volts aqui. E a gente sabe que nossa corrente 1 é de 683 mA. Então a gente vai subtrair 20, porque está tendo uma queda de tensão aqui no resistor 3D,
0,683 vezes 3 ohms. Então, nesse nozinho aqui, a gente vai ter 17,951. O que? Volt, né? Certo? Agora, no segundo, a gente vai subtrair esses 17,951 volts que a gente achou pela corrente, que a gente sabe que é 683 mA, e vezes a resistência que a gente tem aqui, que é 2. Isso aqui vai nos dar uma voltagem aqui nessa junção aqui de 16,585 volts, certo? Aí, esses 16,585 vão ser subtraídos, porque a gente está indo em direção ao terra, de 12, certo? 12. Isso aqui vai nos dar, nesse ponto aqui, 4,585 volts. 585 volts, certo? E a gente tem que ter esses 4,585 volts caindo aqui para poder o circuito dar certo nesse trecho aqui. Então, se a gente multiplicar 4 vezes a corrente Y, que é 1,146, ele vai ter que dar esses 4,585. Ele está dando 4,584 aqui porque a gente tirou algumas precisõezinhas de décimos das correntes, mas está bem coerente. Então, aqui ficou 0 volts. Agora vamos começar a avaliar daqui para cá, certo? A segunda malha. A gente está tendo um ganho de tensão de 18 volts aqui, certo? Então nesse trecho aqui a gente vai ter 18, certo? Aqui a gente está tendo um ganho de tensão de 10, certo? Então a gente vai fazer 18 menos 10 vezes, e como a gente adotou que o Z era negativo, a gente vai colocar 10 vezes menos 0,463, né? Que são os miliampere. Aqui vai ser mais, na verdade, porque a gente está ganhando. Então 18 mais 10 vezes menos 463, que vai dar uma tensão aqui nessa junção aqui de 13. Opa, esses 3 ficou feio. 13,37 volts. 13,37. Agora a gente está tendo um ganho de 6 volts em cima desses 13,37. Então mais 6, a gente vai ter 19,37 volts nessa região aqui, ó. 19,37 volts, certo? E aí a gente está aumentando a tensão aqui, só que não pode esquecer que a gente está com uma corrente negativa. Então isso aqui na verdade vai derrubar a tensão da gente. Então esses 19,37 mais o que? 6 vezes 0 menos 0,463, que vai dar pra gente esses 16, ele deu um pouquinho mais por causa da casa decimal, né? Ele deu 16.592 aqui, e aqui está 585, mas está bem coerente, e o resto a gente já avaliou, né? Então o circuito está bem coerente, está perfeito. E é isso aí, galera. É um pouquinho chato de fazer esse circuito, mas espero que vocês tenham entendido. Valeu e até a próxima.